Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim falar de um tema que está na cabeça dos brasileiros, que é o câncer coloretal, que a gente acabou de perder a cantora Preta Gil por conta dele. E a gente veio desmistificar um pouco essa doença e saber como é que a gente pode prevenir ou como a gente pode tratar. E eu trouxe aqui hoje o Dr. Arthur Maia, ele é oncologista do Hospital São Vicente de Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar conversando com vocês. Arthur, um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava batendo papo sobre o câncer e a longevidade. Ou seja, se a gente quer viver mais, provavelmente a gente vai ter um câncer, é isso? E é exatamente isso que acontece, né? Na verdade, assim, o principal fator de risco para câncer, com certeza, é a faixa etária. Quanto mais idoso você for, claro, a gente tem câncer no jovem, tem gente que nasce com câncer. Sim. Né? Mas, assim, quanto mais você vai subindo na faixa etária, maior a proporção de câncer a gente vai encontrando. Né? E é o que todas as estatísticas têm mostrado para a gente, né? A gente teve, com o passar do tempo, aí, uma diminuição da mortalidade cardiovascular, o que fez a longevidade aumentar de maneira importante. E isso aumentando a quantidade de câncer, por isso que a gente espera aí, nas próximas décadas, câncer com certeza vai virar a principal causa de morte, vencendo aí a mortalidade cardiovascular. Meus avós não diziam a palavra câncer, eles diziam aquela pessoa está com a doença ruim. Uhum. Ainda tem o estigma com câncer? Tem bem menor, sabia? Eu cheguei, no começo da minha profissão, eu cheguei a ver isso de maneira bem importante. Né? Você tem casos, por exemplo, de hospitais em São Paulo que mudaram o nome para tirar câncer do nome do hospital, porque isso, do ponto de vista de marketing, não funcionava bem. Interessante, né? Ou seja, a palavra não era uma palavra pesada, a pessoa andar ali com a sacolinha câncer escrito era uma coisa que estigmatizava. Né? Hoje em dia a gente viu que isso melhorou muito, sem sombra de dúvida. A gente ainda pega um pouquinho de preconceito, né, desse estigma no paciente mais idoso, às vezes não querer falar, ou a filha diz, não fala para minha mãe que ela não gosta da palavra, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado, mas assim, no jovem em geral, por exemplo, pacientes abaixo dos 50 anos, dificilmente eu vejo com um grande estigma ou com a grande vergonha da doença. Não, eu acho que, na verdade, assim, todo mundo tem visto cada vez mais caso. Eu acho que cada vez mais jovem, câncer de mama, exatamente, por exemplo, pegando pessoas com 30 anos. Pelo né? amor de Deus, né? O próprio câncer de intestino que a gente vai falar então, também. E o câncer de intestino, me diz, qual que é a incidência de faixa etária? Olha só, a principal faixa etária é acima dos 55 anos de idade. Essa é uma doença que classicamente era desse jeito. A gente tem visto um comportamento bem diferente desde 1995, um aumento importante na população abaixo de 55 anos. Você tem noção, lá na década de 90, normalmente ali 8% dos pacientes tinham câncer de cólon abaixo dos 55 anos. Hoje em dia esse número está batendo 20%. Então a gente está tendo um aumento consistente ano a ano e uma coisa que está acontecendo agora. Isso não está acontecendo há 100 anos. Isso é uma coisa que tem acontecido aí nos últimos 20 anos, a gente não sabe nem interpretar direito. Não sabe de onde veio. De onde veio, de onde estava, mas a gente vê que essa proporção praticamente aumentou, dobrou, e em alguns locais até 8 vezes maior o câncer de cólon na idade abaixo dos 55 anos de idade. A gente se alimenta mal. Isso é polêmico, né? É. Assim, hoje em dia, compara com 50 anos atrás. 50 anos atrás, poucas pessoas tinham geladeira dentro de casa. Sim, comiam o que As pessoas comiam o que tinha, aquela carne ali super salgada, que é um dos fatores de risco importantes para câncer coloretal, né? Aquelas comidas ricas em nitrato, ou seja, comidas super salgadas para serem preservadas por mais tempo. Presunto, né? Salame, os carne embutidos seca, em geral, né? Então, assim, na verdade, eu acredito cota calórica, hoje em dia, a gente tem uma quantidade de pessoas atingindo cota calórica diária muito maior do que há 50 anos atrás. Sim. O problema hoje em dia é o contrário, né? Obesidade, O problema é a cota calórica a mais. Sim. Né? Então, assim, no geral, a gente falar que as pessoas estão se alimentando mal, não, acho que seria bobo falar que as pessoas estão comendo mal. Talvez as pessoas estão comendo coisas com menos fibra, que aí é um fator de risco, mais ultraprocessados, né? Por quê? Porque a gente vê que o ultraprocessado, no geral, ele vai trazer uma caloria mais barata. Sim. Né? Então, assim, comer bem, comer salada, fibras... É caro. É caríssimo. Fruta exatamente. É caríssima. Então, assim, até por uma necessidade financeira mesmo, a gente vê que as pessoas começaram a correr para essas coisas mais industrializadas. Mas, assim,
a gente dizer, foi isso que é isso que está aumentando. Não é só isso, né? Eu vou lhe dizer, na história da medicina em geral, a gente vê várias vezes coisas acontecendo que não sabiam na época. A gente tem uma limitação muito grande, a ciência em geral tem uma limitação muito grande quando se fala em avaliar uma coisa que está acontecendo, né? Quando a gente está no acontecimento, a gente não consegue entender exatamente. Depois que passa 10 anos, a gente olha para trás, era tal coisa. Era muito claro. Né? E a gente sabe que, classicamente, quando a gente faz essas avaliações durante o olho do furacão, a gente sempre acaba chegando nas mesmas conclusões. É porque as pessoas não se exercitam, as pessoas comem mal, as pessoas são obesas, as pessoas são depressivas, e é por isso que está acontecendo. Aí no final a gente descobre que não era nada disso, era o amianto, era o microplástico, enfim. Sim. Outra coisa que não tinha nada a ver, que tinha muito mais lógica no Quais final. são os fatores de risco para o câncer coloretal? Câncer coloretal a gente vai ter principalmente, assim, primeiro é importante dizer, a maioria das pessoas que vão desenvolver câncer coloretal, elas não vão ter nenhum fator de risco. Isso é o mais importante. Mas fatores de risco clássico, você vai ter a obesidade, alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em nitrato, baixa quantidade de ingesta de fibra, tá? Doenças intestinais crônicas, né? Então a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, também vai aumentar. A polipose adenomatosa familiar, que aí a gente já está falando de uma doença genética, né? Que vai passar de pai para filho. Então, mas do ponto de vista de dia a dia, né, de rotina, basicamente obesidade, alimentação, tabagismo, alcoolismo. Que é o risco de todas as outras, né? Que é o risco de tudo, né? O risco de infartar também, o risco de ter demência, o risco de ter AVC, que são coisas não saudáveis, né? Mas eu gosto sempre de falar assim, porque tem gente que come bem, que faz exercício, não é obesa, se cuida, e vai ter câncer do mesmo jeito, não vai? Isso. E os tumores que a gente diz que são esporádicos, né? Que você não encontra nenhum motivo muito claro. É a maioria dos tumores, isso não só falando de câncer de cólon, falando de câncer em geral. Né? A maioria você vai olhar o caso do paciente e vai dizer, tá, mas não tem um grande fator. Né? Não era aquele camarada, por exemplo, que teve um câncer de pulmão que fumava 100 cigarros por dia. Não, ele fumava 5 cigarros por dia, que tem gente que fuma 20 e não vai ter. Né? Então, assim, não existe... É difícil quando a gente pega, na própria literatura também, a gente traçar uma coisa linear, né? Perfil. Isso causa isso. Não. Na verdade, para a maioria das pessoas, e o que a gente tem de científico hoje tem muito de sorte e azar envolvido. A verdade é essa, né? O mecanismo uma mutação genética. Uma mutação genética aleatória. Não é 100% aleatória, mas tem um peso, né? Mas é bom a gente falar assim, olha, gente, mas não é por isso que a gente não quer que vocês fiquem mais como firmes e como bem. Acho que não. Exatamente. Porque eu sempre digo para meus filhos, a mamãe tá fazendo a parte dela, ela se exercita, tem uma alimentação adequada, tal. Se tiver algum problema, foi a sorte, não fui eu. Eu acho, eu apoio super, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, evitar totalmente o tabagismo, evitar excesso do álcool, isso sem sombra de dúvida. Mas eu acho que o motivo não é prevenção de câncer, não. O motivo é... qualidade de vida, né? Qualidade de vida e, principalmente, envelhecer bem. Quem está vivo hoje vai viver muito mais do que a gente está imaginando. A evolução da ciência que aconteceu nos últimos 20 anos, que a gente ainda não sabe o impacto que ela vai ter, é muito grande. Então, a gente vai começar a ver, e a gente já está vendo. A gente está vendo pessoas de 70 anos trabalhando. Opa, um monte. Né? Ou seja... O próprio idoso de hoje, o idoso de 70 anos de hoje, não é o idoso de 70 anos de 20 anos atrás, não. Com 72 anos. E era um ancião. Não tem E hoje em dia uma pessoa de 70 anos... Tá produtiva e trabalhando. Tá trabalhando. Agora veja, tem uma coisa aqui que eu sempre brinco com o meu médico, eu vou postergando. Alguns médicos dizem que a colonoscopia tem que ser feita anualmente. Não, isso não é. E aí é o seguinte, aí eu também tenho pessoas que eu conheço que estão no sistema público de saúde, que tem algum probleminha lá, já tem um pólipo e tal, e precisa da colonoscopia e não consegue acesso à colonoscopia. Então eu queria que você desmistificasse um pouco o que a gente tem de exame preventivo, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer, e por que é que essa colonoscopia é tão ruim? Porque, gente, eu vou falar a verdade para vocês, não é nem um pouco agradável fazer esse exame. E não melhora a forma de fazer o exame, né? Eles até inventaram novas tecnologias, eu vou falar sobre isso, mas tu vai ver como é complicado isso daí. Mas assim, o que é que acontece na prática, né? Então, a recomendação hoje em dia para se fazer exames de rotina para câncer de cólon, a gente tem basicamente 2 tipos de exames de rotina. A gente tem a colonoscopia,
né, que a gente começa a fazer basicamente a partir dos 45, 50 anos de idade, aí vai depender de fatores de risco, critérios individuais da pessoa. Então, a partir ali dos 45, 50 anos de idade se inicia os exames de rotina, que aí pode ser a colonoscopia, cuja a frequência é baseada nos achados da colonoscopia. Então, uma colono que foi totalmente normal, você dá um espaço maior, 5 a 10 anos. Ai, que beleza. Uma colonoscopia que tinha um pólipo, um adenoma com a displasia de alto grau, você vai fazer entre 6 meses e 1 ano. Qual é a lógica da colonoscopia, né? E por que a colonoscopia salva vidas de verdade? Né? Talvez seja um dos poucos exames realmente preventivos, né? E é importante falar que o que você acha na colonoscopia, você não acha no exame de imagem, né? Exatamente. Ela vê coisa que não tem... Porque o que a gente procura na colonoscopia não é o câncer, né? A gente procura o pólipo que vai gerar o câncer. Então, dentro do intestino, a gente tem um tipo de pólipo, que é o pólipo adenomatoso, que virtualmente 100% desse tipo de pólipo vai virar câncer. Só que isso acontece com o passar de muitos anos. E por isso que o exame realmente previne. Porque se você vai lá e tira aquele pólipo, com certeza ia virar câncer, você não vai ter câncer. Ótimo. Então, ele não é um exame somente de diagnóstico precoce. A mamografia não previne. Faz o diagnóstico precoce. É importante fazer o diagnóstico precoce? É. Mas não cura antes. Né? A colonoscopia é capaz de curar a doença antes dela aparecer. Tem hora que até durante a colonoscopia você já tira. Já tira. Na maioria das vezes você já tira, você descobre que o pólipo era pré-maligno, já com ele resolvido, já com ele curado. Né? Então, a outra opção que a gente tem é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame útil, sim, a gente tem trabalho científico mostrando a sua utilidade. Os problemas dele. Os problemas do sangue oculto é que, primeiro, ele vai ter que ser feito todo ano. Não vai ter jeito. Segundo, o sangue oculto, muitas coisas fazem ele dar positivo sem ser. Então, ele é capaz de detectar pequenas quantidades de sangue. Às vezes, a pessoa tem sangramentos gengivais, o exame dá positivo por isso. Entendi. Mas, assim, o fato é que, se ele vier negativo, a chance do paciente ter câncer realmente é muito pequena. E é um caminho válido, sim. Né? Se você está num ambiente que você tem... É muito mais barato para o SUS. Muito mais barato para o SUS. Porque, na verdade, o que a gente precisa é exatamente o que você falou, né? Era usar os exames que a gente tem de uma forma inteligente. Né? Isso aí, sem dúvida, isso é a lógica, na verdade, de todo sistema de saúde, né? Usar os exames de jeito inteligente. Mas eu escuto muito, principalmente pra gente que tem convênio. Você tem que fazer todo ano. Eu falei, eu não vou fazer todo ano, não. Eu já falei que eu não vou. Isso é mentira. Né? Até porque, assim, qualquer exame de rotina desse, a gente vai querer pegar, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico do câncer precoce, dos tumores que são características indolentes. Né? O tumor que ele cresce de um ano para o outro, né? Esse tipo de tumor, a gente não vai descobrir ele no exame de rotina. Infelizmente, a gente vai descobrir. E isso vai acontecer. Tem um percentual de pacientes que foi lá, fez a colonoscopia e 9 meses depois está com câncer de intestino. Isso agora, para acontece. quem a gente indica essa colonoscopia? Acima de 55? A partir dos 40, entre os 45 e 50 anos, dependendo da história individual. Se a paciente tem alguém de primeiro grau, a partir dos 40 anos já está recomendado. E aí, colonoscopia naquela frequência ou sangue oculto nas fezes todos os anos. Né? Só lembrando, se o sangue oculto nas fezes vier positivo, qual é a conduta? Colonoscopia. Não tem pra onde correr. Por que a coluna é tão ruim? Você me perguntou, né? É o preparo, né? É horrível. O exame em si não tem nada demais, ele é feito sob sedação, você tá dormindo. Não tem nada demais. Mas o preparo, né? A necessidade da limpeza intestinal, pra gente poder enxergar direitinho aquela mucosa do intestino e poder encontrar, às vezes, pólipos minúsculos, milimétricos, que é isso que a gente quer encontrar. O intestino precisa estar muito limpo. E aí, você precisa de um preparo. Mas eu já disse que eu vou me internar a próxima vez, porque eu desmaiei no preparo, fiquei muito fraca, fiquei muito ruim. Aí a gente volta para a situação de usar o recurso de maneira inteligente. Fazer o preparo em casa é ruim? Mas se a gente for fazer hospitalar para todo mundo... Piora. Aí a gente já não tem vaga fazendo ambulatorial. Se for internado, aí acabou o mundo. Pois é. O que mais que nós podemos fazer para evitar o câncer? De prevenção. É a colonoscopia aí a cada 5 anos, a cada ano, dependendo do seu risco. Como é que é esse tratamento hoje? Melhorou, piorou? Como é que é? Então, assim, para a gente evitar o câncer de intestino, tem um livro muito importante dentro da oncologia chamado Robbins. E é um livro de patologia, ele tem um capítulo de prevenção de câncer. Ele diz assim, a única forma 100% eficaz de evitar o câncer é não viver. Né? Então não tem jeito, uma prevenção absoluta não tem jeito. Né? Tem coisas que a gente consegue diminuir
consegue, né? Então, ter uma vida saudável, tirar bebida, uma alimentação Fazer melhor, os exercício exames. físico, fazer os exames de rotina que são recomendados. Isso vai evitar totalmente? Não tem jeito. Não tem nada dentro da medicina que eu diga assim, olha, isso aqui vai evitar 100%. Né? Nem se você pegar e tirar o intestino inteiro, você ainda tem ali um percentual que fica sempre um pouquinho de intestino. Né? Então, ainda tem gente que ainda vai desenvolver a doença. Então, não tem como evitar 100%. Mas, fazer os exames de rotina, ter uma rotina normal, né? Não precisa de exagero. Né? Não é para exagerar. Ai, só tem que comer salada. Não. Chato, é para ter uma né? vida... A vida fica chata. Exatamente, até porque aí perde o sentido da vida. Aí o radicalismo sempre é chato. Mas, assim, e ele não faz sentido. O radicalismo, ele sempre tá errado, né? Sim. Mas, assim, você ter uma vida equilibrada, você fazer exercício físico, você não abusar de bebida, você evitar o tabaco. Gente, são coisas que vão trazer... Aí melhora de tudo, né? Você vai melhorar a depressão, vai melhorar a demência, vai melhorar câncer de intestino, câncer de pulmão, infarto, AVC... Né? Então, uma vida melhor como um todo. Agora, o tratamento melhorou? O que tem de novidade nos últimos 10 anos? Tem muita coisa legal de câncer de intestino. Na verdade, o câncer de intestino ele é uma doença que os tratamentos, no geral, funcionam bem. E a gente tem, no geral, mesmo a tempos antigos e com medicações, só quimioterapia, por exemplo, a gente já tem uma sobrevida bem mais longa de outros tipos de tumor, por exemplo, comparando com estômago, pâncreas, pulmão. Né, o câncer de cólon ele sempre foi uma doença de uma sobrevida mais prolongada. Né? Então, hoje em dia, o backbone, né, a coluna dorsal do tratamento da doença espalhada pelo corpo, continua sendo a quimioterapia. A gente tem algumas coisas que a gente pode associar à quimioterapia, dependendo ali de presença de mutações específicas, né, aquela chamada medicina individualizada, que aí não vai ser para todos os pacientes, cada remédio diferente para um tipo de mutação diferente. A oncologia tem ido muito nesse caminho. Né? Para doença localizada, aí não tem o que falar, né? É cirurgia, cirurgia, cirurgia. Né? A cirurgia é o único procedimento curativo dentro de câncer de intestino, né? Seja no câncer de cólon, seja no câncer de reto. Né? O único procedimento capaz de deixar a pessoa curada e boa, e remissão completa, e se livre de doença, e nunca mais voltar um câncer de cólon, o único procedimento capaz disso é o procedimento cirúrgico. E normalmente seguido da quimio. Usualmente, aí vai depender de vários fatores. Tá? Vai ter um grupo de pacientes que vai somente operar e não vai precisar fazer quimio depois. Tem pacientes que precisam fazer quimio antes. Tem pacientes que precisam fazer radioterapia antes, por exemplo, do câncer de reto. Então, cada situação vai um pouquinho diferente, né? Mas, em linhas gerais, que a gente sempre, no geral, vai precisar lançar mão. Doenças localizadas, intuitos de tratamento definitivos, de remissão completa. Cirurgia, tratamentos do corpo como um todo, quimioterapia. Agora, na morte da Preta Gil, uma coisa que eu achei fantástico dela, que ela expôs. Eu gosto sempre de exposição. Eu acho que quando a gente fala da doença ruim, a gente esconde embaixo do pano e a gente não mostra como é que é. Ela conseguiu, ela estava com 2023 o primeiro diagnóstico, quer dizer, acho que 1 ano e meio ela conseguiu viver de boa, fazer show e tal. Então, ela conseguiu viver um pouquinho mais. Isso foi um grande serviço, na verdade, social, né? Pois é. Porque ajudou a gente a e mesmo com a bolsa, né? Ela estava com a bolsa e ela ia viver. Com ostomia, né? Tem gente ganhando medalha olímpica com ostomia, né? Então, não isso que seja é muito gostoso. Importante falar, exatamente, né? Não que seja gostoso. Não é vergonhoso, as pessoas estão vivendo. Exatamente. As pessoas vivem, as pessoas têm uma vida normal. A gente vê muito o medo de operar e não quero ficar com a bolsinha. Gente, você vai continuar vivendo normal. Não tem... Como assim, né? Não é uma delícia. Ai, que maravilhoso. Claro que não. Mas maravilhoso, já tá vivo, né? Mas exatamente. Eu acho que morrer é pior, né? Então, assim, a gente tem que botar a proporção certa das coisas, né? E quando a gente fala dessas coisas abertamente, mostra, tá aqui, funciona, minha vida tá normal. Você salva vidas. Salva vidas. Salva vidas, porque você pegaria aquela pessoa, às vezes, que teria um medo agudo, às vezes desproporcional, às vezes a gente não sabe nem de onde vem o medo, sabia? Assim, tem um pânico, um pânico da bolsinha. Gente, calma. É ruim, não é bom, mas calma, não é a morte. Eu prefiro morrer do que isso. Calma, quando a pessoa me diz um negócio desse, peraí, você sabe o que é morrer, né? Morrer não é legal, calma. Dá pra ter vida. Outra coisa que eu gostei, porque a gente tava batendo outro papo aqui antes também, eu falei que eu não sou muito da tentativa de vida ao extremo. Eu gosto muito da medicina paliativa e tal. Daí a gente
Eu olho o exemplo da Preta e falei assim, poxa, essa moça ela tentou até o último minuto. Também é um exemplo de coragem, né? Ah, sim, eu acho que só você pegar e sair do seu ambiente, né? Isso é bem complicado. Sempre foi, né? E requer muita coragem você bem doente, debilitado, fazer esse tipo de coisa. A real utilidade é questionável, né? Eu não vou Sim. entrar nesse mérito. Até porque eu não sei exatamente os tratamentos que tinha, foi né? feito, exatamente, não acompanhei o caso dela pontualmente. Não é uma coisa que eu recomendaria para a maioria dos pacientes Sim. chegar assim, não, até porque Aham. a utilidade é bem limitada. Hoje em dia a ciência, na verdade, ela está muito disseminada, né? Sim. Então, assim, O que poxa, faz nos Estados Unidos faz aqui. E às vezes umas amigas minhas que moram na Europa, são europeias, elas vêm pra cá. Porque a medicina daqui é melhor que a de lá. sim, a gente tem pacientes americanos tratando no São Vicente, Não né? é? Fazendo Porque todo quimioterapia mundo para câncer de sabe intestino no que é São Vicente. melhor aqui, né? Todo Então, mundo é assim, já é lá na Europa se fala, olha, vou voltar pro Brasil ou vou pro Brasil porque lá tem uma medicina mais então, legal. eu acho, até porque são características diferentes, sabia? Os remédios São iguais. são os mesmos. Até se você pegar os remédios que tem no melhor hospital do mundo para tratar câncer de cólon e o que a gente tem aqui no São Vicente, 90% das drogas não são iguais. Mas aí eu vou fazer um adendo, porque eu tive um pai que usou São Vicente, e eu falo assim, nunca se economizou em remédio lá. Talvez no convênio não pagasse o remédio, mas ali não. Ali você tem acesso ao remédio, o SUS paga o remédio e o médico busca o melhor remédio, né? O que a grande vantagem desse tipo de ambiente, na verdade, é o ambiente acadêmico, né? Porque o ambiente acadêmico, ele carrega consigo a necessidade e a obrigação de você seguir as evidências científicas. Eu não posso sair inventando, até porque eu vou ver o paciente um dia, e depois vai ser um residente que vai ver, vai ser outro que vai ver, vai ser outro colega-chefe que vai ver. Ou seja, não está na mão de uma pessoa só, né? Isso faz com que seu compromisso com a ciência seja muito maior. E eu acho que essa é a grande vantagem desses ambientes mais acadêmicos Públicos, mesmo. né? Né? Não só públicos, tem mesmo privado privados, mas o ambiente ele ser acadêmico, ele ter a ciência como base, né? Afinal de contas, quando o paciente se senta na minha frente, ele não quer saber a minha opinião. Não. Não, ele quer saber o que a ciência tem a dizer sobre aquela situação que ele está vivendo. A minha opinião não vale nada. Quem é Arthur? Nem ninguém. Agora, eu já combinei com as meninas de São Vicente que eu quero a equipe de cuidados paliativos aqui, porque eu estava lendo, Arthur, que paliativo não é só para quando a gente vai morrer, porque até então eu achava assim na minha cabeça. Não tem mais jeito aquele câncer, é um câncer de pâncreas, né? Vamos pensar, um câncer mais letal, a pessoa vai entrar no paliativo, para não ter dor. Né? Era o que eu imaginava. Aí esses dias eu estava lendo uma reportagem da BBC dizendo que não, que você pode ter um cuidado paliativo para qualquer doença. E eu queria que você falasse assim, quando é que o paliativo entra aí para esse tratamento? Paliativo, e hoje em dia a gente tem muita evidência na literatura disso, paliativo ele deve entrar o mais cedo possível. Na verdade, né, são visões diferentes do mesmo problema. Né? Então você tem um paciente ali com câncer, às vezes um tumor incurável, ou às vezes um tumor curável, que deixou, por exemplo, uma sequela. Ficou com a dor crônica depois da cirurgia ou depois de uma radioterapia, ou ficou ali com a dormência crônica nas mãos por causa de uma quimioterapia, vamos dizer, né? São coisas que podem acontecer. A visão do oncologista é muito mais do tratamento, né? O paciente está sentado na minha frente, eu estou decidindo a quimio dele, eu estou pensando no mecanismo de ação, eu estou pensando... Então, o raciocínio ele vai por um caminho, é a mesma doença, mas o raciocínio ele vai por um caminho. Quando o paciente está na frente do paliativo, ele não está preocupado com a quimio que ele vai tomar, qual é a próxima linha, qual é a sequência que ele vai fazer, qual é o mecanismo de resistência. Não. Ele vai estar preocupado com a dor, o enjoo, a falta de apetite. Então, na verdade, são trabalhos que se complementam, né? Você tem gente que faz os dois. Eu sou oncologista e paliativista. Né? Mas, no geral, você ter essa divisão de trabalhos para você poder ter uma consulta voltada para isso e uma consulta voltada para isso. Até no raciocínio do médico. Para a qualidade de vida que você vai ter durante esse momento. Então, né? assim, paliativo sempre deve entrar junto com o tratamento do câncer. Eles sempre ajudam, né? Várias evidências na literatura, cada vez mostrando que quanto mais cedo eles entram no acompanhamento junto com a gente da oncologia clínica, melhor vai ser a vida do paciente, a qualidade do tratamento. Então, é sempre muito interessante. É uma equipe que tem que ser sempre muito parceira do oncologista clínico e estar ali do lado o tempo inteiro. Né? Bom, e para a gente finalizar aqui, o que você diria para um paciente seu que está preocupado com esse câncer coloretal? Olha só, não adianta muito se preocupar com câncer, né? Eu acho que a gente tem que agir. Né? Então,
vivam a vida saudável, façam os exames de rotina que são recomendados e pare de se preocupar, porque afinal de contas ficar estressado não vai ajudar em absolutamente nada, é uma energia jogada fora, né? Então se preocupar com a coisa que pode vir a acontecer, o mundo do si não pertence a gente. E a hora, eu lembrei, ontem eu tava conversando com meu irmão por telefone, que mora em outro estado, e ele, tô com uma dorzinha de estômago. Quando é que a dorzinha de estômago tem que ser... Tem que ir lá procurar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Normalmente, se você disser assim, que tipo de sintoma deve ser investigado? Sintomas persistentes sempre devem ser investigados, né? Então, coisas que estão durando ali mais do que 14 dias, seja uma dor, deve ser investigado. Sangramentos. Gente, não é normal a pessoa estar sangrando, né? Sangramento não dá pra passar batido, mas tem gente que, você está sangrando ali há um ano. Não, poxa, sangramento é uma coisa que chama a atenção, né? Então, uma dor ali que durou 2 semanas, um sangramento essas gastrites crônicas que as pessoas não querem tratar. Uma coisa que você toma um tratamento, aí melhora e piora, melhora e piora. Gente, são sinais de alarme, né? Até de bom senso. O segredo na medicina é bom senso, né? Então, assim, se você pegar e ignorar esse tipo de sintoma, não é qualquer coisa, é qualquer dor abdominal. Toma um remedinho ali, buscopanzinho. Exatamente. Na maioria dos pacientes isso vai ser o suficiente. Mas aí voltou de novo. Eita, voltou de novo. E voltou 2 dias. Vamos dar uma olhada, né? Vamos investigar. E principalmente, sabe, isso é uma coisa que às vezes é subestimada. Você tem um médico para chamar de seu, né? É tão raro hoje em dia, né? Uma pessoa que lhe acompanhe, uma pessoa, um clínico, né? A estrutura do SUS é interessante, porque ela é montada para isso, Sim. né? Os UBS, não sei o quê, mas isso acaba não funcionando bem na prática, né? Sim. A gente vê que, a saúde da família funciona melhor, né? Exatamente. Mas, assim, você ter esse contato com o médico, sempre tá perto e sempre tá... Isso aí é que faz a diferença, porque às vezes é muito difícil pro leigo ele perceber a diferença da dor que precisa ser investigada, da dor que não precisa, e às vezes pro médico, às vezes é recém-formado. Isso é cristalino. Às vezes não é. Também não quer dizer que vai ser 100%. Não tem nada na vida que seja 100%. Mas, assim, a chance do médico ele conseguir diferenciar se aquele sintoma vale ou não vale, gente, ele tem muito mais capacidade. Então, mas aqui em Jundiaí, as UBSs têm um médico clínico, né, para atender as pessoas. Então, converse com o médico, né? Conversa com o médico, procura, né? Isso vale especialmente para os homens. Né? Esses não gostam de falar. O homem só vai no hospital para ir no pronto-socorro quando tá não, morrendo. O câncer já tá lá. Então, assim, e acaba sendo... E por isso que o homem vive 10 anos a menos que a mulher. Sim, mulher procura. Né? A mulher, ela acompanha. A gente sabe. Você tem um acompanhamento. E ali, uma vez por ano, não tá sentindo nada, vai. Faz ali. Mesmo que não seja para fazer exame de rotina. Não vou fazer exame nenhum. Não, mas para ser visto. Conversar com o médico. Ele ir lá, ver seu peso, medir sua pressão. Pronto. Isso aí já salva a vida. De rodo. Né? Então, as pessoas têm que fazer isso, tem que aproveitar. Não fujam dos médicos, Não, homens. pelo amor de Deus, não faz isso. Olha, o Dr. Arthur Maia, ele não tem rede social, mas quem quer conhecer mais o trabalho dele e de todos os outros maravilhosos médicos, podem acessar o HSVP Jundiaí, que é o Instagram do Hospital São Vicente. Fiquem conosco, se cuidem e até mais.